Fala, minha diretoria, já baixou o seu OneFootball? Então, por favor, né, agora para acompanhar notícias como essas do Jô, que a gente acompanhou hoje, que foi dispensado do Corinthians, que acabou tendo um contrato rescindido, e também para você acompanhar os próximos jogos do Timão ao vivo, em tempo real, com estatísticas e tal, porque aí você fica sem aquela dúvida de, pô, será que eu tô jogando melhor? Será que eu tô vendo coisa? Tá ali o número para você, baixa o OneFootball aí, primeiro link da descrição. Gente, vamos lá. Eu tinha uma ótima relação com o professor Valdir Espinosa, como todo mundo sabe, que infelizmente já faleceu. E o Espinosa falava uma coisa pra mim que me incomodava muito, mas que eu percebia o tempo inteiro isso. Então, não era uma novidade, mas era algo que eu achava que talvez dentro da concentração, que dentro do dia a dia, fosse diferente. E pelo que ele me dizia, não é. E cada dia mais a gente tem a comprovação de que realmente é isso, né? Quanto mais eu conheço jogadores de futebol e tal, tem-se uma percepção muito clara disso. E aqui vai uma crítica à classe, né? Não a todos, mas a maioria deles. O jogador de futebol, ele é muito descolado do normal da nossa sociedade. Então, vou te dar um exemplo, né? Quando você tem 5 advogados sentados numa mesa, em algum momento eles vão falar de direito, né? Sobre alguma notícia que saiu do meio, ou sobre alguma posição de algum juiz do Supremo, seja lá o que for, eles vão tocar no assunto, eles vão falar de trabalho. Quando um economista está na casa dele de folga, ele assiste o jornal para saber a hora, para saber os índices econômicos e tal. Ele tem essa preocupação. E o jogador de futebol, ele é um caso à parte. Ele é um cara que talvez o futebol consuma tanto ele, mas ainda assim é um erro, que ele não gosta de futebol. A maior parte dos jogadores de futebol, eles gostam de jogar futebol. Eles não assistem jogo. Eles não fazem... durante a resenha, né, o Espinosa e outros treinadores já me falaram isso, durante a resenha dos jogadores, durante o tempo que eles... A discussão é muito vaga sobre alguma coisa de futebol. Então, assim, não é comum que um time de futebol se reúna para ver um jogo de futebol que não seja de interesse deles. Né? Não é comum que o jogador de futebol esteja altamente interessado no jogo em que ele não vai participar. E isso é absolutamente lamentável, porque mostra alguma dose de desenvolvimento, não, de falta de envolvimento com aquilo. Quando o jogador é substituído e ele sai para o vestiário, já me incomoda muito. Já sempre me incomodou, porque eu falo, pô, então quer dizer que você não quer ver o resto do jogo, você não quer ver o que vai acontecer? Foda-se, você já fez o teu, foda-se o resultado. Já é algo que mexe comigo nesse sentido. E fala, porra, cara, tô aqui na arquibancada, tá todo mundo aqui, querendo saber quanto vale o jogo. Pra você, foda-se, o importante é tomar teu banho e meter o pé. É esquisito, né? Sempre foi meio esquisito. E fora, a gente sempre viu isso. A gente cansou de ver já o jogador aqui, pô, o cara tá suspenso, machucado, vai jantar no restaurante pra ver o jogo lá no restaurante e o cara tá ali, irmão. Aí tu fala, pô, tá, o cara ainda tá vendo o jogo? Não, tá porra nenhuma, ele tá na maior resenha lá com os amigos dele, ele não tá vendo jogo nenhum. E o curioso não é o fato dele ser obrigado ou não, porque de fato o Jô não era obrigado a fazer absolutamente nada. Né? O Jô tava machucado, ele tava sentado tocando um pagode ali e tá tudo certo. Agora, o desinteresse é que é bizarro, né? O Corinthians provavelmente não conseguiria romper com o Jô se o Jô tivesse comparecido ao treino no dia seguinte. Porque ele aparecer lá e falar, o que foi? Tô fazendo tudo que vocês estão mandando, eu tô fazendo tudo certinho. Só que ele já vem de uma falta de 2 dias, ele já tem 35 anos, ele já tá com o saco na lua, ele tá rico pra caralho. Eu acho que o Jô já entrou naquela do... Bateu nele, acho, tá? Acho que o Jô não volta a jogar. Por quê? Porque eu acho que bateu no Jô o Ronaldinho Gaúcho e o Adriano, sabe? Tipo, pra mim deu essa porra. Foda-se. Tô rico, o que eu tô fazendo aqui? Não preciso de concentrar todo dia, não preciso disso. E aí eu acho que o cara dá uma desencanada. Vou ficar surpreso se ele voltar a jogar em algum clube grande, embora eles tenham tido uma carreira maravilhosa, é um grande jogador. Mas o Jô é um jogador que tem problemas disciplinares, sempre teve. O Jô desaparece, né? O Jô é foda. Falta no treino e tal. E esse episódio em si, que tá mostrando pro torcedor isso, ele gerou uma indignação porque o Corinthians perdeu. Se o Corinthians tivesse ganhado, ninguém tinha se importado tanto com o Jô tá no pagode e tal. Então, a indignação é por causa da derrota, e evidentemente, como tudo no futebol. Todas as análises são feitas em cima de resultados. Mas, o ponto que eu quero abordar aqui não é o específico do Jô. Porque o Jô, repito, se ele não falta no treino, ele não tinha feito nada de errado. Mas o quanto o jogador de futebol é desligado do futebol. Eu conheço jogadores que já me falaram assim, de eu chamar assim, ei jogador, por exemplo, o cara acaba a carreira, e eu falo pro cara, pô, compadre, tem uma pelada ali, vamos jogar lá, tal, não sei o que. O cara fala, pô, tá maluco, jogar futebol, cara, porra. Eu falo, uai, cara, eu não gosto de jogar futebol, cara. Eu jogava porque eu sabia, eu não gosto. Você fica chocado, porque você imagina que o jogador de futebol tem um prazer do caralho em fazer aquilo. E a maioria tem. Mas tem jogador que nem de gostar de jogar futebol gosta. Agora, muitos e muitos dele, eu não sei se eu posso cravar a maioria, não gostam de futebol, não gostam de ver futebol, não gostam de acompanhar o jogo.
Então, você sabe pela roda de amigos dele, dos colegas, como é que tá fulano, beltrano, muito mais pela relação de amizade que eles têm, do que necessariamente por estar acompanhando um campeonato ou interessado nos jogos do adversário e tal. Então, são raras as vezes que eu tive a oportunidade de estar dentro de um CT ou de uma concentração, informalmente, claro, né, ninguém entra na concentração para fazer reportagem, e ver que os jogadores estavam assistindo ao jogo de sábado, por exemplo, se a concentração foi sábado, o jogo é domingo. E ver que os jogadores estavam assistindo, não há o interesse. A televisão pode até estar ligada, mas tá rolando um carteado, tá rolando um PlayStation, tá rolando outra parada. Entendeu? Não é dos caras. Houve essa crítica ao Neymar um tempo atrás. Só que o Neymar estava na casa dele, com os amigos, e a televisão estava lá, ele estava vendo o jogo, comemorou os gols e tal, não sei o que, ele estava vendo o jogo. Ele deu aquele migué, pelo menos, do tipo, galera, tô assistindo aqui, tô torcendo aqui. Não vou jogar e tal, mas tô torcendo. Mas, na real, o jogo passa a ser muito pouco importante para eles. O que mostra um razoável descolamento com o restante das pessoas e dos outros mercados, né? Eu, por exemplo, se eu tiver eu tô de férias, mas vai ter o sorteio da Copa do Brasil. Porra, claro que eu vou dar uma parada para assistir o sorteio. Ou pelo menos clicar na notícia 1 minuto depois para ver quem sorteou. É de meu interesse, é o meu trabalho, é do meu dia a dia. Mesmo que eu esteja de férias, quando eu voltar, eu preciso saber disso. Eu preciso saber o que está acontecendo e tal. E não é normal deles. O normal deles é esse. Então, a gente está se deparando aqui com um problema amplo, que não é exclusivo do Jô. Pelo contrário, eu chego a arriscar que é a maioria. E que a gente precisa realmente, talvez os jogadores precisem repensar um pouco isso, sabe? Porque é importante você estar assistindo, você estar acompanhando o que está acontecendo. E você acompanhar o que acontece de fora já é muito importante e já não acontece muito. Não acompanhar o jogo do seu time, do time que você está jogando, ou seja, aquele resultado não é relevante para você, aquelas 2 horas não te importam, porque você não está lá, isso mostra para o torcedor uma dose de individualismo muito escrota. Então tem 2 lados, um aí da imagem que se passa e o outro da importância do seu trabalho, do seu nível de profissionalismo. Eu entendo quanto o futebol é desgastante, quando o cara está de folga, o cara não quer nada com nada. Mas ele não está de folga, ele está machucado. Ou então ele está suspenso. Isso não caracteriza uma folga, né? Ele não vai jogar, mas porra, precisa mostrar para o torcedor, ou precisa publicamente se expor de que você não está nem vendo o jogo, você não está nem aí para isso. O torcedor se sente atingido, ainda mais quando o time perde. Né, cada vez mais descredibiliza. E assim como a gente cobra dos dirigentes e da imprensa e tal, vocês, jogadores, também são parte fundamental da credibilização do futebol. E para se credibilizar o futebol, o mínimo que a gente gostaria de ver, mesmo que não seja verdade, é que vocês tenham algum respeito, algum interesse para saber quanto é que está o jogo do seu time. Porque se o jogador de futebol disser para mim que ele não está nem aí com o resultado do jogo, por que eu vou estar? Então, o futebol só perde com coisas desse tipo. Então acho que os jogadores de futebol têm esse ponto aí que o Espinosa sempre falou, e ele tem razão. Os jogadores de futebol precisam discutir futebol, precisam assistir futebol, se preocupar com futebol, estarem preocupados com o jogo que eles não vão estar, né? Porque realmente isso é parte do seu trabalho. Goste ou não, é parte do seu trabalho.